Imagine só, um dia, 9 de março de 1934, marca não um, mas dois momentos que mudariam o curso da história para sempre. Enquanto um jovem cientista desconhecido, de nome Sergei Pavlovich Korolev, colocava no papel um relatório revolucionário, voo de foguete na estratosfera, ele desafiava os limites da época. Os aviões daquela época nem sonhavam em atingir tais altitudes, então sua proposta era ousada, era hora de construir naves movidas a foguetes. Enquanto isso, a centenas de quilômetros dali, em uma pequena vila perto de Smolensk, nascia Yuri Alexeyevich Gagarin, filho de um carpinteiro e de uma camponesa. Nenhum dos dois podia imaginar que, décadas depois, seus destinos se entrelaçariam em um dos feitos mais gloriosos da humanidade. Coincidência? Talvez. Mas que história fascinante, não há dúvidas. A vida de Gagarin é um daqueles enredos que parecem inventados de tão improváveis. Ser o primeiro homem no espaço já seria incrível, mas como ele chegou lá? Isso sim é o que intriga. Vamos aos fatos. Ele media apenas 1,65 metros, uma estatura que, em tese, não o favorecia para grandes conquistas. No entanto, esse mesmo homem, com esse mesmo porte, era um ávido jogador de basquete. Essa dualidade define bem sua trajetória, uma sequência de saltos sobre obstáculos que pareciam intransponíveis. Nascer em uma vila rural às vésperas de uma guerra devastadora, em uma região que seria palco de alguns dos combates mais sangrentos da história, não era exatamente um ponto de partida promissor para se tornar um herói cósmico. E, no entanto, ele não só sobreviveu como ultrapassou todos os limites. Tudo começou em Kluishino, uma vila na região de Smolensk, onde o rio Gzhat serpenteia entre paisagens que misturam o rural e o estratégico. O local ficava na encruzilhada de duas rotas históricas, a antiga estrada de Tver, que ligava Moscou a São Petersburgo, e a estrada de Smolensk, porta de entrada para o ocidente. A apenas 170 quilômetros da capital, era uma comunidade humilde, mas não isolada. Seu pai, Alexei Ivanovich, era carpinteiro, sua mãe, Anna Timofeevna, tinha raízes urbanas. O avô de Yuri trabalhará na gigante fábrica Putilov, em Petersburgo, antes da família retornar ao campo durante os tempos difíceis da Revolução. Oficialmente, sua linhagem parecia a de um típico trabalhador rural. Mas a realidade era outra, os Gagarin não eram pobres. Tinham uma casa sólida na rua principal da vila, um pomar, hortas, gado próprio e até um cavalo. Em outros termos, eram o que hoje chamaríamos de pequenos proprietários rurais prósperos. Mesmo assim, qual a chance real de um menino desses, criado entre porcos e vacas, um dia pisar na Lua ou melhor, flutuar no espaço? A resposta, em 1934, era simples: nenhuma. Pior, as probabilidades eram negativas. A coletivização forçada varria o campo soviético, e quem não se adaptasse rapidamente era considerado um kulak, inimigo do Estado. Os pais de Yuri só escaparam da deportação porque um parente influente na administração local os alertou: entrem para o Kolkhoz, ou serão enviados para a Sibéria. Eles obedeceram, mas perderam quase tudo: os animais, parte das terras, a estabilidade. Foi apenas o início. Os anos 1930 e 1940 foram brutais, especialmente na região de Smolensk, um corredor histórico por onde passaram invasores de todas as épocas, poloneses, franceses e, em 1941, os nazistas. Quando Yuri entrou para a escola, em setembro de 1941, a guerra já batia à sua porta. Em outubro, pelas janelas da sala de aula, ele via soldados alemães acampados. A ocupação nazista transformou sua vida em um pesadelo. A escola fechou. Sua casa foi tomada por oficiais inimigos, e a família foi jogada em uma toca de terra. Fome, frio e a constante ameaça de violência se tornaram rotina. Seu pai conseguiu trabalho em um moinho, o que ao menos garantia um pouco de comida, mas o resto era desolação. Para um garoto de 10 anos, o futuro mais provável não era o espaço, era morrer de inanição, ser atingido por uma bomba ou desaparecer em meio ao caos da máquina de moer carne de Heschel, onde milhões perderam a vida em batalhas sem piedade. Mas a guerra, ironicamente, também abriu portas. Em meio ao horror, Yuri testemunhou algo que mudaria tudo: um combate aéreo sobre sua vila. Um piloto soviético abatido pousou perto de Kluishino, e outro veio resgatá-lo. O menino, então, teve um vislumbre do heroísmo. Aqueles homens, descidos do céu como deuses, lhe deram uma missão, talvez levar uma mensagem, talvez ajudar com combustível.
para um garoto que até então só conhecia a lama e a miséria, aquilo foi um chamado. Como voltar a pastorear porcos depois de ver de perto aqueles que dominavam os céus? A partir daquele dia, seu sonho ganhou asas. E então veio o retorno de seu irmão mais velho, Valentin, um sobrevivente da frente de batalha, cheio de histórias de coragem, cicatrizes e troféus de guerra. Para Yuri, ele era um semideus, um homem que havia marchado até Berlim, que conhecia o sabor da vitória e os truques da sobrevivência. Valentin não só lhe ensinou a lutar como lhe mostrou que, mesmo em meio ao caos, era possível vencer. Aqueles foram os primeiros passos de uma jornada que, contra todas as probabilidades, levaria um menino de vila a se tornar o primeiro ser humano a enxergar a Terra do espaço. E tudo começou com um salto, literal e metafórico, sobre os limites que o mundo lhe impunha. A infância pós-guerra não era para os fracos. As biografias oficiais de Gagarin, é claro, foram retocadas uma dezena de vezes, por razões óbvias, mas o contexto pinta um quadro vivo: fome e pobreza, sim, mas também um paraíso de menino onde cada esquina escondia uma aventura. Os arredores eram um cemitério de ferro enferrujado, restos de uma guerra que ainda respirava entre as árvores. Atrás da casa, a floresta guardava trincheiras e abrigos abandonados, tropeçar em um cano de artilharia era tão comum quanto pisar em uma pedra. Não havia pokémons nem videogames, o entretenimento desses garotos era o eco ensurdecedor da guerra. Armas de verdade, principalmente pistolas, desenterradas nos campos, limpas, lubrificadas e trocadas como moedas de um reino proibido. Brincavam com elas, atiravam não uns nos outros, mas para o alto, como se desafiassem o céu. E o troféu máximo? Encontrar uma granada intacta e fazê-la explodir. Gagarin, a estrela desse bando, era o garoto que escondia uma metralhadora funcional debaixo da cama. Como nenhum deles morreu antes dos 18, segue sendo um mistério. Mas quase explodiram mais de uma vez, quando tentavam extrair pólvora de projéteis não detonados para atordoar peixes num rio com explosões caseiras. Foi nessa época que os Gagarin deixaram Cluino para trás, desmontando a própria casa e transportando-a em carroças até Gats, uma cidade que, tecnicamente, ainda se erguia das cinzas. Pequena, sim, mas uma cidade. E em uma cidade, mesmo que de ruínas, um adolescente ambicioso encontra seu território. Surgiam as Ajki, como chamariam mais tarde, gangues de adolescentes que dividiam o espaço como generais em miniatura. O epicentro das batalhas. O cinema local. Lá, roubavam uns dos outros as moedas para comprar ingressos, marcavam fronteiras invisíveis com sangue e orgulho. Gagarin, é claro, não demorou a se tornar o líder de uma delas. Não por violência, ele já tinha um código, mas porque sabia proteger os seus. Esta é a nossa rua, diziam, e ele era o primeiro a ficar de pé quando alguém ousava contestar isso. As histórias que se contam dele nessa época parecem saídas de um romance de Mark Twain, só que com um toque soviético e muito mais perigoso. Num dia, salta de uma ponte para conquistar para sua gangue o direito de passar pelo território rival. No outro, escala as paredes de uma igreja destruída em um duelo simbólico contra o líder dos valentões locais. Certamente, não faltavam momentos de pura loucura juvenil. Uma vez, encontram um vagão-tanque cheio de álcool na estação, esvaziam alguns baldes para os pais e, é claro, experimentam o resto. Em outra ocasião, viajam até Moscou para ver uma exposição de armas alemãs capturadas, sem dinheiro para o bilhete, então vão no teto do trem, agarrados como gatos em uma tempestade. Namoravam as garotas do bairro, brigavam com frequência e, quando não havia facas ou socos, usavam os bocais das trompas do orquestra escolar como armas improvisadas. Sim, porque, entre uma briga e outra, esses mesmos bandidos tocavam na banda da escola. Era o absurdo perfeito, um serial adolescente onde o protagonista, em vez de se contentar com um futuro de operário que toca a trompa nas horas vagas, já pressentia que havia algo maior reservado para ele. E aqui está o detalhe mais surpreendente: apesar de toda essa vida de rua, Gagarin estudava. E estudava sério. Naqueles anos, até entre os marginais, a escola tinha um prestígio quase sagrado. As aulas aconteciam onde quer que sobrasse um prédio mais ou menos intacto, as carteiras eram escassas, os livros, desgastados, e o almoço, 50 gramas de pão. Mas os professores, os professores! Eram homens que tinham acabado de voltar da frente de batalha. Ensinavam com uma paixão que só quem viu a morte de perto pode ter.
O professor de física, ao saber que os alunos se interessavam por aviação, conseguiu, ninguém sabe como, um avião militar descomissionado para servir de material didático. Aqueles meninos, que tinham perdido a infância para a guerra, cresceram cedo demais. 4 anos de conflitos os livraram de qualquer ilusão, o mundo era duro, e o Estado soviético, embora prometesse pão e teto, exigia lealdade em troca. Quem não trabalha, não come não era uma metáfora. A única escada social era estudar até os ossos doerem e, depois, trabalhar até cair. Só assim, talvez, haveria uma chance de escapar daquelas ruínas. Gagarin entendia isso melhor do que ninguém. Aos 11 anos, entrou na 3ª série, o atraso era herança da ocupação nazista. Não era um gênio, mas enquanto para alguns colegas 1 a 5, a nota média, era aceitável, para ele era uma derrota pessoal. Se havia um círculo de música, ele estava lá. Fotografia? Presente. Física? Idem. Esportes? Sempre na linha de frente. Chorou apenas uma vez na frente dos amigos, quando seu time perdeu uma partida de futebol. Mas aquelas lágrimas eram de raiva, não de fraqueza, e no jogo seguinte, eles esmagaram o adversário. Depois do 7º ano, porém, a realidade bateu à porta. Na URSS do pós-guerra, os anos finais do ensino médio eram pagos, uma estratégia cruel, mas eficiente, para empurrar os jovens para as fábricas. A família não tinha dinheiro. Vá para a fábrica, Yura, comece a ganhar seu pão, disse o pai. Ele tinha 15 anos e uma sede de vida adulta que queimava mais do que o álcool roubado dos vagões. Decidiu se inscrever em Moscou para aprender o ofício de torneiro mecânico, uma escolha pragmática, afinal, tinha parentes na capital. Mas a concorrência era feroz, e só na 2ª tentativa conseguiu uma vaga, não em Moscou, mas em Lyubertsy. E não como torneiro, mas como fundidor. Só porque o Instituto Técnico local estava com vagas sobrando. Lyubertsy, hoje um subúrbio engolido pela expansão de Moscou, era na época um povoado sombrio ao redor de uma grande fábrica no meio do campo. A Putevka, como chamavam o alojamento estudantil, era um barril de pólvora, 15 rapazes por quarto, brigas entre andares, entre quartos, entre gangues locais. A arma preferida? Cintos com fivelas, enrolados no punho como um soco de metal. Mas Gagarin não era nenhum principiante. Conhecia as regras da rua, sabia se virar. E, acima de tudo, o que não muda é a sua determinação. Porque Gagarin não é daqueles que se dobram diante da violência, é daqueles que a transformam em combustível. O hospital, as costelas doloridas, o rosto inchado, tudo vira lembrete de que, no mundo onde ele escolheu viver, fraqueza não é opção. E quando volta ao quartel, não é com medo, mas com uma certeza ainda mais afiada. Aqui, entre essas paredes, ele não é apenas mais um recrutado. É um futuro piloto. E futuros pilotos não se deixam quebrar por 2 covardes com um pedaço de pano na cara. Orenburg, 1955. O ar cheira a querosene e ambição. O ensino aqui não é para amadores, teórica até as vistas do Eren, simuladores que não perdoam um erro, instrutores que já voaram sobre Stalingrado e não têm paciência para moleques com mãos trêmulas. Mas Gagarin tem algo que muitos não têm, uma obsessão silenciosa. Enquanto outros reclamam das madrugadas geladas ou das aulas intermináveis de navegação, ele repete mentalmente cada manobra, cada checklist, como se o céu fosse um exame que não pode falhar. E não falha. Em menos de um ano, já está soloando o Yak-18, aquele mesmo avião de treinamento que parece uma lata de sardinha com asas. Primeiro voo sem instrutor, 22 minutos que valem uma vida inteira. Quando aterrissa, as pernas tremem, mas o sorriso não. Escreve para a família: agora eu sei o que é liberdade. Liberdade, porém, tem preço. E o preço se chama disciplina de ferro. Porque a Força Aérea Soviética não forma poetas, forma máquinas de guerra. A rotina é uma engrenagem: 5 horas da manhã, corrida, 6 horas, café preto e pão duro, 7 horas, aulas até os olhos ardarem, depois, o hangares, os motores, os briefings. À noite, quando os outros caem na cama como mortos, Gagarin fica acordado, relendo manuais ou escrevendo cartas para Valha, a namorada de Saratov, que agora parece tão distante quanto a lua. Ele ainda não sabe, mas um dia chegará lá também.
Há algo em seu jeito de encarar as coisas, uma mistura de teimosia camponesa e ambição urbana, que faz os instrutores notarem. Não é o melhor aluno em matemática, não é o mais forte fisicamente, mas é aquele que nunca desiste. E no mundo onde desistir é sinônimo de sumir, isso é tudo. Então chega o dia da formatura. Aquele uniforme azul escuro, as asas douradas no peito, o juramento sob a bandeira vermelha. Gagarin não é mais o órfão de Gzats, não é mais o fundidor de Lyubertsy, não é mais o estudante que carregava arbuzos nas costas. Agora é Tenente Yuri Alexeyevich Gagarin, piloto militar da União Soviética. E quando recebe as ordens para seu primeiro destacamento, a base aérea de Lostari, no Círculo Polar Ártico, onde o vento congela até as lágrimas, não reclama. Porque sabe, cada posto avançado é um degrau. Cada degrau, uma chance. Lostari é o inferno branco. O sol não nasce por meses, o vento uiva como lobos, os motores dos MiG-15 congelam se não forem aquecidos antes do voo. Os pilotos mais velhos contam histórias de colegas que caíram no mar de Barents e nunca mais foram encontrados. Mas Gagarin adora. Adora a sensação de dominar uma máquina que pode matá-lo em segundos. Adora a camaradagem forjada no gelo, as noites intermináveis jogando xadrez à luz de lampiões, as missões de reconhecimento sobre o oceano, onde o horizonte é uma linha tênue entre o céu e o nada. E adora, acima de tudo, a certeza de que está exatamente onde deveria estar. Até que, em 1959, chega a ordem que muda tudo, seleção para o primeiro grupo de cosmonautas. A União Soviética precisa de homens para o espaço, não qualquer homem, mas pilotos com nervos de aço, corpos resistentes e mentes capazes de suportar o desconhecido. Gagarin ouve o anúncio no rádio da base, enquanto ajusta as luvas antes de um voo. Não hesita. Manda a papelada no mesmo dia. O que vem depois é uma série de testes que parecem projetados para quebrar até os mais durões, centrífugas que esmagam o corpo contra o assento, câmaras de isolamento onde o silêncio é tão denso que se ouve o próprio coração, entrevistas com psiquiatras que perguntam sobre medos, sonhos, até sobre a infância em Gzats. Perguntam se ele tem medo de morrer. Gagarin responde com um sorriso: todo piloto teme a morte. Mas o medo não pode pilotar o avião. E é essa frase, mais do que os exames médicos ou as horas de voo, que o coloca na lista final. Quando escolhem sim, a ele, entre centenas, não é por acaso. É porque Gagarin tem algo que nem os engenheiros nem os generais conseguem medir, a capacidade de fazer as pessoas acreditarem. Nos treinos, enquanto outros cosmonautas discutem com os técnicos ou reclamam das condições, ele sorri, cumprimenta a todos pelo nome, faz piadas para aliviar a tensão. Korolev, o chefe do programa espacial, observa isso e anota no relatório: esse tem o carisma de um líder. O mundo vai amá-lo. E o mundo precisa amá-lo. Porque em 12 de abril de 1961, quando a cápsula Vostok 1 decolar do cosmódromo de Baikonur, não será apenas um homem indo ao espaço. Será a União Soviética escrevendo seu nome na história com letras de fogo. E Yuri Gagarin. Ele será o rosto desse momento. O sorriso que dirá ao planeta: nós vencemos. Novamente. E aqui está outro episódio que revela o verdadeiro calado do homem que o mundo logo conheceria. Porque a trajetória de Gagarin não foi um voo sem turbulências, muito pelo contrário. Na teoria, ele era brilhante, notas impecáveis, mente afiada, disciplina de ferro. Mas quando se tratava de colocar um MiG-15 no chão, o talento parecia evaporar. O problema? Uma falha recorrente, quase infantil: Gagarin simplesmente não conseguia calcular a distância correta até a pista. Sempre nivelava a aeronave cedo demais. O nariz do caça mergulhava como um pássaro ferido. E assim, enquanto seus colegas já cortavam os céus em voo solo, presenteando instrutores com maços de cigarros finos, como mandava a tradição, Gagarin permanecia preso ao chão, com sua oferta de gratidão amassada no bolso, desgastada pelo tempo e pela vergonha. A situação era grave. No segundo ano da academia, os papéis do seu desligamento já estavam sobre a mesa do comandante, aguardando apenas uma assinatura. Uma formalidade. Porque na aviação militar não há espaço para erros repetidos e muito menos para lágrimas. Mas foi exatamente isso que aconteceu: Gagarin, o futuro símbolo da invencibilidade soviética, chorou diante do seu instrutor. Não eram lágrimas de fraqueza, mas de um sonho desmoronando. Eles me escolheram para ser herói, e eu falhei.
Como volto para casa agora? O peso da decepção era insuportável. Foi então que a sorte, ou talvez o destino, interveio. O comandante, atolado em papéis, não assinou o documento a tempo. E o instrutor, um veterano de guerra que já vira homens quebrados pela pressão, olhou para aquele jovem de olhos úmidos e viu algo além do erro, viu a paixão queimando mais forte que o medo. Para ele, voar não é uma carreira. É a própria vida, deve ter pensado. E, contra todos os protocolos, decidiu dar a Gagarin uma última chance. A solução, quando chegou, era tão simples que beirava o absurdo. Gagarin era baixo, tão baixo que, na cabine do MiG, simplesmente não enxergava o solo na hora da aterrissagem. O instrutor, pragmático, jogou uma almofada no assento, coloca isso debaixo do traseiro e para de complicar. Funcionou. A partir daquele dia, Gagarin não só dominou a aterrissagem como se tornou um dos melhores da turma. Em 1957, formou-se com honras, os galões de tenente brilhando em seus ombros. E o primeiro evento em que vestiu aquele uniforme não foi uma parada militar, nem um exercício de combate, foi o próprio casamento. Valentina, a filha do cozinheiro de um restaurante em Orenburg, não tinha nada de extraordinário aos olhos de um piloto ambicioso. No primeiro encontro, ela nem sequer gostou dele. Baixinho, orelhas de abano, insistente demais, deve ter pensado, enquanto Gagarin, com a confiança de quem já havia conquistado o céu, decretava: até amanhã. Vamos esquiar. Ela nem gostava de esqui. Mas algo naqueles olhos, ou talvez na teimosia daquele sorriso, a fez ceder. E assim, passo a passo, entre até amanhãs e impostos e visitas inesperadas aos pais dela, a resistência de Valentina se transformou em cumplicidade. Até que, em 1957, o tenente Gagarin, agora um oficial exemplar, um marido devotado e um sonhador incansável, a chamou carinhosamente de Anvalilta, um apelido que soava como promessa de um futuro estável. E que futuro era aquele? Para um rapaz saído das terras geladas de Smolensk, ser piloto de caça da União Soviética, servir na elite do Norte, com a Noruega ao alcance dos radares e os U-2 americanos como alvos potenciais, era o ápice de qualquer ambição. Os pilotos polares não eram apenas soldados, eram uma casta. Voavam em condições que quebrariam qualquer homem, noites eternas, frio que cortava os ossos, instrumentos como únicos guias. Muitos sucumbiam ao tédio, ao álcool, à velocidade das estradas geladas. O melhor amigo de Gagarin morreu em um acidente de moto. As bases eram precárias, 3 pilotos dividindo 2 camas empurradas uma contra a outra, porque não havia espaço para mais. Mas quando Valentina chegou, eles ganharam uma Khrushchevka, um apartamento minúsculo, mas só deles. E mesmo assim, criar uma filha naquele frio implacável era um desafio que poucos aceitariam. Gagarin, porém, amava aquela vida. Os caças rugindo nos céus árticos, o irmão-ado de combate, a sensação de estar na linha de frente da história. Era tudo o que ele havia sonhado. Mas em 1960, depois de 4 anos de serviço impecável, uma verdade incômoda começou a se impor: ali, no fim do mundo, seu potencial tinha um teto. Amigos o convidavam para pilotar aviões civis em Leningrado, uma carreira respeitável, cheia de glamour e estabilidade. Para um camponês de Smolensk, seria o coroamento de uma vida. Mas Gagarin sentia que algo maior o esperava. E então, como um raio em um céu limpo, chegou a notícia que mudaria tudo. Em sua base remota, no meio do nada gelado, apareceram homens com pastas e olhares calculistas. Vinham recrutar os primeiros cosmonautas. A corrida espacial já não era mais sobre satélites ou foguetes, era sobre quem colocaria o primeiro homem além da atmosfera. E embora ninguém soubesse ainda o impacto que aquilo teria, um homem já sabia: Sergei Korolev, o gênio obscuro por trás do programa espacial soviético, visionário o suficiente para entender que aquele não era apenas um voo. Era o próximo round da Guerra Fria, travado não com tanques, mas com sonhos. Korolev conhecia o poder dos símbolos. A União Soviética já havia provado ao mundo que suas balísticas podiam atingir qualquer alvo. O Sputnik, aquele bip-bip metódico vindo dos céus, era um aviso disfarçado de triunfo científico: temos os mísseis. E eles funcionam. Mas agora, o jogo era outro. Não bastava mostrar força, era preciso encantar. E para isso, não adianta enviar um engenheiro ou um militar rígido. Precisava de um rosto. Alguém que,
ao sorrir para as câmeras, fizesse o planeta inteiro suspirar: esse poderia ser meu irmão. Meu filho. Meu herói. Os requisitos eram brutais: saúde de ferro, resistência sobre-humana, habilidades técnicas impecáveis. Mas havia um detalhe que nenhum manual mencionava e que Korolev, com seu instinto afiado, já havia percebido em Gagarin anos antes, naquela sala de aula em Saratov. Não era apenas sobre voar. Era sobre representar. E quando os recrutadores chegaram ao Ártico, com suas listas e seus testes, eles não procuravam apenas um piloto. Procuravam um mito. E então, quando o Marechal foi fuzilado sob a acusação de conspiração fascista, a purga arrastou consigo também os engenheiros de foguetes. Korolev estava na lista dos condenados à morte. Seu chefe e colega, o criador dos famosos Katyushas, já havia sido executado. Mas Korolev teve a sorte, se é que se pode chamar assim. Em vez do pelotão, foi parar em um campo de trabalho forçado no meio da taiga, derrubando árvores com as mãos sangrando. Até que um dia, o lendário designer aeronáutico, que comandava uma characha, aqueles buriaus de projeto dentro de prisões onde gênios trabalhavam sob vigilância armada, o resgatou daqueles infernos de gelo. Lá, Korolev passou toda a guerra, desenhando aeronaves entre grades. Depois, quando a poeira da vitória assentou, ele foi enviado para estudar os troféus mais valiosos da Alemanha nazista, os foguetes VE-2. Dos poucos especialistas que sobraram vivos, Korolev era o principal. E aqui está o detalhe que define o homem: ele não se tornou amargo. Claro, seu olhar sobre o mundo escureceu para sempre, como não escurecer, depois de ver colegas sendo arrastados para o porão da Lubyanka? Mas o medo, esse ele enterrou de vez. Há uma história que ilustra isso como nenhuma outra. Durante os preparativos para a missão lunar, os engenheiros discutiam febrilmente: a superfície da Lua era sólida ou uma poeira traidora que engoliria qualquer módulo de pouso? A resposta ditava o design da nave. Todos hesitavam. Quem ousaria assumir a responsabilidade por uma decisão tão crítica? Korolev olhou para o grupo com aquele seu desprezo gelado, pegou uma caneta e escreveu em um papel: a Lua é sólida. Sergei Korolev. Assinou. Ponto final. A União Soviética teve uma sorte rara ao tê-lo à frente do programa espacial. Não que ele carregasse tudo sozinho, milhares de mãos, mentes e noites em claro teceram aquela épica, mas Korolev era o cérebro que unia os fios dispersos, o farol que transformava a causa em direção. E, acima de tudo, ele infectava os outros com uma fé quase doentia no impossível. Sonhava, aliás, em pisar na Lua antes de morrer. E é nesse exato momento, enquanto os recrutadores secretos desembarcam na guarnição do Tenente Gagarin, que a peça final do quebra-cabeça já está pronta, uma foguete R-7, originalmente concebida para carregar ogivas nucleares, agora adaptada para levar um homem além da atmosfera. Restava apenas um detalhe: descobrir se o corpo humano aguentaria aquilo. Os psicólogos alertavam: a visão do vazio infinito poderia enlouquecer qualquer um. A ausência de gravidade paralisaria os pulmões? O cérebro funcionaria sem pontos de referência? Os primeiros cosmonautas eram bonecos recheados de sensores, batizados de Ivan Ivanovich. Depois vieram os cães, primeiro Laika, em uma viagem sem volta, depois outros, que retornaram vivos. Mas cães não falam. Não descrevem o terror ou a euforia. Enquanto isso, os americanos avançavam. Lançavam macacos em trajetórias balísticas, mais simples que uma órbita, mas suficientes para marcar pontos na corrida. Korolev não dormia. Se eles mandarem um macaco para o espaço real antes do nosso homem, não sobrevivo a isso, repetia, enquanto os ponteiros do relógio pareciam acelerar. A solução: pilotos de caça. Homens com saúde de aço, acostumados a tomar decisões sozinhos a 20.000 pés de altitude, com o sangue gelado e os reflexos afiados. Mas não qualquer piloto. A seleção era implacável, apenas os melhores entre os melhores, com currículos imaculados e recomendações de comandantes. E então, o teste psicológico. Sem revelar o verdadeiro propósito, faziam 3 perguntas. Quer voar em equipamentos experimentais? Todos queriam. Quer testar tecnologia completamente nova? Todos queriam. E se fosse, em um foguete? Para o espaço. Aí, não importava a resposta.
Importava o que acontecia no rosto do candidato nos 3 segundos seguintes à pergunta. Alguns empalideciam. Outros engoliam em seco. Gagarin sorriu. Kelly, seu sorriso largo, de orelha a orelha, como se já estivesse flutuando entre as estrelas. Afinal, ele devorava os livros de Tsiolkovsky desde a escola técnica, e sua cabeceira naquele momento era a Nebulosa de Andrômeda, de Efremov, o romance soviético que pintava os voos interestelares como o destino manifesto da humanidade. Claro que eu quero, pensou. Eu voaria agora mesmo, deste exato lugar, do meio deste gelo do Ártico. De mais de 200 candidatos, restaram 12. Gagarin estava entre eles. O que veio depois foi uma máquina de moer homens. Ninguém sabia ao certo como preparar um cosmonauta, então os preparavam para tudo. Corpos esculpidos até exaustão, mentes saturadas com equações, sistemas do foguete decorados como orações. O aparelho vestibular tinha que ser de outro planeta, giravam-os em centífugas até o limite da consciência. Mas o pior eram os testes que desafiavam a sanidade. Resolver problemas matemáticos enquanto eram virados de cabeça para baixo, ou passar uma semana trancado na câmara surda, um caixão de isolamento total onde o silêncio era tão denso que se ouvia o próprio coração. Lá dentro, simulavam o pesadelo de um voo desgovernado, dias a fio sozinho, com explosões aleatórias de ruídos ensurdecedores e luzes estroboscópicas projetadas para quebrar a mente. E se a nave errar a órbita e você ficar preso lá por uma semana? Perguntavam. A resposta tinha que ser um silêncio estoico e a capacidade de continuar funcionando. Os médicos registravam tudo, batimentos, padrões de sono, cada oscilação de humor. Até os jogos de basquete eram monitorados, quem se movia com mais precisão, quem mantinha o equilíbrio sob pressão. Um dos testes mais cruéis. Durante um jantar, slipavam um pó nas refeições que garantia uma dor de cabeça monstro no dia seguinte. Nenhum cosmonauta admitiria o desconforto, com medo de ser cortado. Até que Gagarin, no meio de um exercício, soltou: "Hoje não estou bem. Minha cabeça está latejando." Foi anotado não como fraqueza, mas como honestidade. Esse não mentiria no espaço. O primeiro voo seria quase automático. O cosmonauta, na verdade, era um operador de backup, treinado para intervir só se os sistemas falhassem. Sua missão real? Observar, registrar, sobreviver e, acima de tudo, não enlouquecer. Gagarin não era o melhor do grupo. Havia outros mais fortes, mais rápidos, mais resistentes às forças G. Outros com diplomas mais impressionantes ou carisma mais arrebatador. Mas ele tinha algo que nenhum gráfico media, uma consistência quase sobrenatural. Sempre o segundo lugar, por uma margem ínfima, mas segundo em tudo. Universal. Metódico. E com um defeito que, ironicamente, virou virtude, um humor negro, ácido, que irritava uns e fascinava outros. Piadas que hoje fariam estremecer qualquer comissão de ética, mas que nos anos 1960 eram lidas como prova de uma psique à prova de colapso. Só um louco ou um otimista inabalável ria assim na frente da morte, murmuravam os psicólogos. O favorito técnico, na verdade, era German Titov. Mais jovem, fisicamente mais preparado, com uma resistência que parecia infinita. Ele seria o duplo de Gagarin no dia do lançamento, e só não voou primeiro porque Korolev o guardava para missões mais complexas. Um homem como Titov não pode ser gasto em um único voo, pensava. Mas antes da glória, havia a surdocâmera. 7 dias sozinho, sem nenhum contato com o mundo exterior, enquanto sons distorcidos e luzes caóticas tentavam desintegrar sua sanidade. O teste final para provar que, mesmo perdido no vazio, um cosmonauta poderia. Os testes não buscavam apenas medir limites físicos, queriam saber se, sob pressão extrema, um cosmonauta conseguiria manter a lucidez para executar tarefas críticas. E, contra todas as expectativas, eles se divertiam. Gagarin, isolado do mundo, recitava Lermontov como um farol na escuridão, versos que o acompanhavam desde a infância. Titov, com suas mãos inquietas, desmontava e remontava qualquer coisa que encontrasse, como se o caos ao redor fosse apenas um quebra-cabeça a ser resolvido. Mas foi dentro daquelas paredes surdas que o programa espacial soviético perdeu seu primeiro soldado. Um erro de cálculo. Um detalhe ignorado. A câmara estava preenchida com oxigênio quase puro, uma simulação das condições orbitais,
mas também um coquetel Molotov esperando uma faísca. Uma bola de algodão embebida em álcool, esquecida perto de uma placa aquecedora. Um clarão. Depois, o inferno. Valentim Bondarenko não teve chance. As chamas, alimentadas pelo oxigênio comprimido, consumiram tudo em segundos. Não foi um acidente banal, foi um aviso. No espaço, cada variável não controlada é uma sentença de morte adiada. A tecnologia era nova, os protocolos ainda se escreviam com sangue. E ninguém, absolutamente ninguém, podia garantir que todos os riscos haviam sido mapeados. 6 meses antes, uma explosão na plataforma de lançamento havia ceifado mais de 100 vidas, incluindo a do Marechal Nedelin, o homem que comandava as forças de mísseis. Um incêndio tão violento que os corpos se fundiram ao metal. Então, não havia ilusões em Baikonur. Gagarin sabia, as chances de não voltar eram reais. Não seria uma morte anônima, é claro, o regime transformaria seu sacrifício em lenda, mas morto do mesmo jeito. E mesmo assim, na manhã de 12 de abril de 1961, ele acordou no alojamento de madeira, onde sensores sob o colchão registravam cada virada de seu corpo inquieto. Às 5h30, o despertar. Exercícios. Café da manhã, purê de carne, geleia de groselha preta, café. Nada que pudesse deixar resíduos no estômago durante as 8 gramas da reentrada. O trajeto até a plataforma foi uma procissão silenciosa. A Vostok não era a nave imaculada dos cartazes de propaganda, era verde militar, a cor da urgência, da guerra. E então, o detalhe que quase escapou, e se ele pousasse e os camponeses o confundissem com um espião? Ou pior, com um monstro. Chamaram o homem de letra mais legível do esquadrão. Uma lata de tinta. 3 letras que mudariam tudo, pintadas à mão no capacete de Gagarin, como um selo de autenticidade para um mundo que ainda não sabia que precisava dele. O lançamento atrasou. 40 minutos de tensão enquanto trocavam um sensor defeituoso. Gagarin, já selado dentro da cápsula, ouvia música clássica pelo rádio, trocava piadas com a equipe. Qualquer coisa para não pensar no fato de que, se algo desse errado, ele seria o primeiro homem a morrer no espaço, e ninguém além de uma dúzia de engenheiros saberia como. Até que, às 9h07 no horário de Moscou, a contagem regressiva terminou. O rugido dos motores. A vibração que sacudia cada osso. E então, a voz calma, quase casual. Primeira etapa. Segunda. Às 7h18, a Vostok atingiu a órbita. 3 minutos depois, Gagarin anunciou o que a humanidade nunca havia ouvido: aqui, a gravidade zero é uma realidade. E então, o momento que selou a vitória, às 7h22, estações americanas captaram o sinal. Era isso. Não havia mais volta. O voo não era segredo porque o Kremlin não podia se dar ao luxo de uma fraude, as transmissões iam ao vivo, em código aberto, para que o mundo inteiro fosse testemunha. Se falhassem, não haveria como esconder. Era como registrar um recorde olímpico: ou você cruza a linha, ou desaba na frente de todos. Às 9h57, enquanto Gagarin sobrevoava os Estados Unidos, a TASS divulgou o comunicado oficial. O primeiro homem no espaço é um cidadão da União Soviética. E então, às 10h07, sua voz, quase poética: vejo o horizonte da Terra, uma auréola incrível. Primeiro, um arco-íris próximo à superfície, depois as estrelas brilhando no vazio. É magnífico. Ele bebeu água de um tubo, comeu pasta de carne, anotou observações. O único contratempo? O lápis flutuou para longe antes que pudesse registrar algo no diário de bordo. Enquanto isso, em Baikonur, Korolev estava pálido. A automação havia falhado justamente o suficiente, a nave subiu 100 quilômetros acima do planejado. Agora, se os retrofoguetes não funcionassem, Gagarin ficaria preso em órbita por 20 dias, com oxigênio para apenas 10. Não havia plano B. O peso não permitirá. Mas ele não podia dizer isso a Gagarin. Não agora. Não quando o cosmonauta já estava a 300 quilômetros de altitude, dependendo de uma sequência de eventos que nenhum ser humano havia testado antes. E então veio o pior. Na reentrada, a cápsula se recusou a se separar do módulo de serviço.
Por 10 minutos intermináveis, Gagarin foi arremessado em um redemoinho de fogo e escuridão, girando sem controle enquanto a Terra e o Sol se alternavam no visor como um estroboscópio infernal. Ele não emitiu um som. Para quê? Se estivesse condenado, não adiantaria alertar Korolev, o velho engenheiro teria um ataque cardíaco no ato. Se sobrevivesse, bem, eles descobririam a falha depois. Então ele se segurou, literalmente, enquanto o metal gemia ao redor. A física o salvou. O atrito da reentrada queimou os cabos queimados. A cápsula se estabilizou. Mas o inferno não havia terminado. 8 vezes o peso do seu corpo o esmagava contra o assento, a blindagem rangia como folha de Flandres ao fogo, e por um instante, uma linha de metal derretido escorreu pelo vidro do visor, como uma lágrima de mercúrio. A 7 quilômetros do solo, o assento ejetou. Novo problema: o válvula de ar não abriu. Gagarin quase sufocou antes que a pressão se equalizasse. E então, o pouso. Não onde deveriam estar, não em Baikonur, com suas equipes de resgate e helicópteros à espera, mas perto de Saratov, às margens do Volga. Justamente onde havia aprendido a voar anos antes, como se o destino quisesse fechar um ciclo. Ele manobrou para não cair no rio, arrastando-se até um campo de colheita. Quando os primeiros camponeses o viram, não gritaram de medo. Eles já sabiam. O rádio havia anunciado. Olharam para aquele homem em seu traje alaranjado, com o paraquedas ainda presas às costas, e entenderam, aquele era o futuro. Gagarin, por sua vez, ainda não havia compreendido. Para ele, eram apenas 108 minutos desde o lançamento. Mas para o mundo, ele já não era mais um piloto. Era um deus descido do céu. Há uma foto dele naquela manhã, tirada na base militar para onde o levaram depois do resgate. Não há sorrisos forçados, nem pose heroica. Apenas um jovem exausto, os olhos ainda marcados pela tensão, a pele pálida sob a luz crua. Um homem que acabou de voltar de um lugar onde ninguém mais esteve. Mas do lado de fora, a histeria já começava. Os soldados queriam carregá-lo nos braços. Exigiam autógrafos em cadernetas, em cédulas, em pedaços de papel arrancados à pressa. Saratov teve que enviar 2 aviões para tirá-lo dali, um como isca para a multidão, outro para levá-lo em segredo. No trajeto para Moscou, costuraram às pressas uma farda de major em seu corpo, ele havia sido promovido durante o voo, um detalhe burocrático que ninguém queria esquecer. No aeroporto, uma passarela vermelha. E então, o último teste, diante de dezenas de câmeras e de Nikita Khrushchev, um cadarço se soltou. Gagarin quase tropeçou, mas se recuperou. Ninguém notou. Ou, se notaram, não importava. Quando subiu no carro aberto ao lado do líder soviético, as ruas de Moscou explodiram. Multidões penduradas em postes, telhados, galhos de árvore. Um mar humano que gritava seu nome como se ele fosse a encarnação de todos os sonhos que a Guerra Fria havia prometido e finalmente entregue. Pela primeira vez, o céu não era um limite. Era um começo. O mundo inteiro delira. Muitos impunham cartazes feitos à mão: o espaço é nosso, eu sou o próximo. É um triunfo absoluto, inesperado até mesmo para Gagarin e, claro, para aqueles que o enviaram ao cosmos. Ninguém havia previsto o que viria depois. Bom, ele voa, damos uma medalha, gravamos uma entrevista, pensavam. Mas, em vez disso, o que explodiu foi uma festa espontânea, um carnaval nacional. Nenhuma palavra define melhor aquele momento do que as próprias de Gagarin, murmuradas à esposa na noite do banquete no Kremlin, enquanto os fogos de artifício iluminavam o céu em sua homenagem. Ela havia sido trazida às pressas de avião. Ele olha para ela e diz, quase incrédulo: escuta, eu pensei, bom, vou lá, volto, e pronto. Como se fosse tão simples. Como se o mundo não tivesse se transformado para sempre em seus 108 minutos no espaço. Mas o que, afinal, significava aquilo para o homem comum? Sim, o primeiro humano no cosmos era um feito monumental, mas o que um estudante moscovita ou um operário ganhava com isso? Ainda assim, as ruas fervilhavam como se tivessem presenciado o segundo advento. E não era por acaso. Vários fatores se alinharam naquele instante. Primeiro, o voo de Gagarin era visto como um triunfo coletivo. A vida ainda era dura, marcada pelas cicatrizes da guerra, e aquele momento parecia a recompensa por décadas de sacrifício.
trabalhamos tanto, passamos fome, e eis o resultado. E que resultado? Segundo, as pessoas estavam acostumadas a um progresso vertiginoso ontem, carruagens hoje, jatos supersônicos. Para elas, o próximo passo era óbvio: daqui a 10 anos, iremos a Marte com um voucher do sindicato. E, por fim, havia a Guerra Fria. A mesma foguete que levou Gagarin ao espaço fora projetada para carregar ogivas nucleares. Mas, naquela manhã, em vez de destruição, ela trouxe um homem de volta são e salvo. O mundo suspirou aliviado. Gagarin virou uma estrela, não, a estrela. Comparar sua fama de astros do rock nos anos 60 seria ridículo, porque ela era maior, mais abrangente, quase sagrada. Talvez fosse mais justo equipará-lo a figuras religiosas, mas até isso soaria blasfemo. Então, melhor não comparar. Basta dizer, ele era, naquele momento, o homem mais famoso do planeta. O problema? Ninguém sabia o que fazer com tamanha fama. Gagarin não era apenas um neófito no mundo das celebridades, o próprio conceito de celebridade como conhecemos hoje mal existia na URSS. Havia atores, sim, mas nada se aproximava daquilo. Como lidar com um fenômeno que transcendia fronteiras, ideologias, até mesmo a gravidade? A solução: improvisar. Transformar um piloto soviético de 27 anos na primeira megazvezda internacional da história. E, para a sorte de todos, Gagarin tinha talento até para isso. Afinal, ele era cosmonauta, treinado para agir em situações imprevisíveis. Aprendeu rápido. Dominou a arte do sorriso perfeito, aquele mesmo que hoje estampa posteres, selos e moedas. Tomou lições de etiqueta, descobriu como desarmar jornalistas com respostas que não revelavam segredos de Estado, mas encantavam plateias. Soube se portar em jantares diplomáticos, recepções com chefes de governo, coquetéis com a elite global. E, sem perceber, deu outro salto estratosférico, tornou-se o maior ativo propagandístico da União Soviética. O pacote era irresistível: uma Volga de presente, um apartamento de 4 quartos, uma casa nova para os pais. Mas sua nova missão era, em muitos aspectos, mais exaustiva que a anterior. Se pudesse escolher, talvez preferisse enfrentar novamente aquelas 8 vezes a força da gravidade a suportar meses de overdose social. A agenda era implacável. Em Praga, multidões o cobriam de flores de lilás arrancadas dos jardins da cidade, um gesto espontâneo, não ensaiado. Depois, vieram os países capitalistas. No Japão, uma massa humana tomou o aeroporto, gritando em Yokata. Yokata. Ótimo! Ótimo! No Brasil, serviram-lhe sorvete com seu nome. Na África, vestiram-no como um chefe tribal, colocando um lance em suas mãos. No Egito, o levaram a um cabaré. Na Índia, obrigaram-no a discursar 5 vezes sob um calor de 35 graus para 500 mil de pessoas. Na França, ganhou um carro esportivo, que depois pilotaria pelas ruas de Moscou com prazer culpado. Mas foi em Londres que o espetáculo atingiu seu ápice. Gagarin entrou na cidade em um Rolls-Royce descapotável, com uma placa especial, YG1 Yuri Gagarin, número 1. As margens das estradas, do aeroporto até o centro, estavam tomadas por britânicos. Crianças fugiam das aulas só para vê-lo passar. A imprensa enlouqueceu. Moças desmaiam diante do charme irresistível do Major Gagarin, escreviam os jornais. Uma enfermeira britânica, furando o cerco policial, conseguiu beijá-lo na bochecha, a foto correu o mundo. O clímax. O chá com a rainha Elizabeth II em Buckingham. Eles conversaram sobre Dickens e Thackeray, e a sociedade londrina concluiu: Gagarin tinha maneiras impecáveis. Até que, ao terminar o chá, ele comeu o limão da xícara, uma gafe no protocolo. Mas a rainha, para suavizar o constrangimento, fez o mesmo. Depois, quebrou outra regra: embora não pudesse posar para fotos com ninguém, declarou, as regras valem para os terrestres. Gagarin é um homem celeste. E assim, mais uma vez, ele saía ileso, até glorificado, de qualquer deslize. Porque Gagarin tinha um dom: em qualquer situação, agia com uma correção quase sobrenatural. Quando a diva Gina Lollobrigida, o sex symbol dos anos 60, o sonho erótico de milhões, o beijou, ele permaneceu ereto, mãos nos bolsos do uniforme, sorrindo com modéstia. O dever manda.
Mas nem mesmo o herói estava imune aos excessos da fama. O primeiro grande escândalo veio no Crimeia, em Foros, onde Gagarin descansava com a esposa e German Titov, que, àquela altura, também já havia ido ao espaço. Os cosmonautas eram levados sem parar a jantares, encontros com fãs, degustações de vinho. Bebiam muito. E Gagarin, além disso, tinha o hábito de sumir da mulher. Ela, por sua vez, tentava não tirá-lo de vista. Até que, numa manhã, o impensável aconteceu. Ele trancou-se em um quarto do sanatório com uma jovem enfermeira. As versões divergem, uns dizem que ela não resistiu ao cosmonauta, outros, que exigia que ele saísse. Do lado de fora, a esposa desconfiada arrombava a porta. Desesperado, Gagarin fez o que qualquer homem treinado para situações extremas faria, pulou da sacada. Para ele, a altura, um primeiro andar, era irrisória. Mas ao aterrissar, o impacto contra o bordão de concreto foi brutal. Seus pés enroscaram-se em arbustos espinhosos na queda, mas o peso do corpo arrastou-o para frente e a testa esmagou-se contra a pedra fria, abrindo um corte profundo acima da sobrancelha esquerda. O sangue jorrou como se uma comporta tivesse se rompido. Não era um ferimento qualquer, a força do golpe espatifou parte do osso frontal, expondo tecidos que não deveriam ver a luz do dia. Os médicos militares, chamados às pressas, trabalharam como sapadores desarmando uma bomba. Por horas, com mãos cirúrgicas e nervos de aço, recolheram fragmentos ósseos como se montassem um quebra-cabeça macabro, reconstruindo centímetro por centímetro a arcada que protegia o cérebro do homem que havia desafiado a gravidade. Quando terminou, Gagarin ficou uma semana imobilizado, com a cabeça envolta em ataduras que mais pareciam uma mumificação prematura. O timing não poderia ser mais cruel. Justamente naquela semana, o 23º Congresso do Partido Comunista deveria coroá-lo não apenas como herói, mas como peça-chave do regime, um lugar no Presidium, entre os intocáveis. Mas como apresentar ao mundo o símbolo máximo do socialismo triunfante com o rosto desfigurado, a testa enfaixada como um soldado ferido em retirada? As câmeras não perdoariam. Gagarin assistiu às sessões pela televisão, entre analgésicos e uma raiva surda. Testemunhas juram que, nos momentos em que a imagem de Brezhnev aparecia na tela, suas mãos tremiam não de dor física, mas de uma humilhação que nenhum curativo poderia sarar. O que restou foi a cicatriz, uma linha irregular, pálida como um raio, que cortava sua testa e transformava seu rosto em um mapa de batalhas. Paradoxalmente, aquilo o tornava ainda mais humano. O cosmonauta impecável agora carregava a marca dos mortais. E no entanto, aqui está o mistério desse homem, Gagarin não se quebrou. Pelo contrário. Prometeu, entre dentes cerrados, que aquele seria seu único escândalo. E cumpriu. Não por medo, mas porque entendia o peso do seu nome. Entre viagens oficiais, discursos ensaiados e jantares onde o vinho francês corria como água, ele ainda encontrava tempo para o que realmente importava, a rotina espartana de um cosmonauta. Afinal, a máquina soviética não parava. Enquanto o Ocidente o via como uma celebridade, Moscou preparava para algo muito maior do que órbitas terrestres. Na Academia Chukovsky, devorava manuais de estratégia militar, nos corredores do centro de treinamento, assumia o cargo de vice-diretor, moldando a próxima geração de homens que ousariam desafiar o céu. Era óbvio, estavam forjando um general. Talvez um marechal. Quem sabe, num futuro não tão distante, até um nome na lista dos secretários-gerais. Afinal, ele tinha apenas 34 anos, 3 a menos que Gorbachev. Mas Gagarin não era um burocrata de alma. Era um piloto. Um homem que, aos 9 anos, havia sonhado em voar mais alto que as águias de Saratov, e que agora via seu futuro sendo traçado em gabinetes climatizados, entre papéis carimbados e decisões que cheiravam a naftalina. A Lua, essa era sua obsessão. Uma paixão que dividia com Korolev, o gênio que o havia lançado ao espaço e que, em 1966, morrera deixando um vazio tão profundo que Gagarin guardou suas cinzas num cofre, dentro do próprio escritório. Os cosmonautas do primeiro esquadrão fizeram um pacto silencioso. Quem quer que fosse o primeiro a pisar na Lua levaria Korolev consigo, mesmo que fosse apenas um punhado de pó. Por um tempo, parecia possível. Os foguetes Xenon eram monstros de metal prometendo glória. Mas a União Soviética, que havia vencido a primeira rodada da corrida espacial, agora tropeçava.
O Ministério da Defesa, que bancava o programa, olhava para a Lua e via apenas um deserto inútil. Qual o sentido prático? Perguntavam os generais, enquanto os americanos, com seu orçamento inflado e sua teimosia, preparavam a Apollo. Para uma nação que já havia gasto fortunas em mísseis e satélites, a ideia de uma missão simbólica era um luxo insustentável. Os números eram astronômicos, literalmente. E sem Korolev, sem sua obstinação, sua capacidade de convencer Stalin em pessoa a apostar no impossível, o programa espacial soviético começou a desmoronar. Os fracassos se acumulavam. Em 1967, veio o golpe final, a morte de Vladimir Komarov. O Soyuz-1, a nova joia da engenharia soviética, transformou-se em um caixão de metal. O paraquedas falhou. A cápsula despencou como uma pedra, a 200 metros por segundo, até se espatifar no solo do Cazaquistão. De Komarov, não sobrou nem um osso inteiro para identificar. E o detalhe mais cruel: Gagarin era seu suplente. Se Komarov tivesse tossido na manhã do lançamento, se um sensor tivesse falhado, se o destino tivesse piscado, seria o rosto de Yuri, não o de Vladimir, reduzido a cinzas. Após o desastre, a ordem veio de cima: Gagarin estava proibido de voar. Risco zero. O símbolo não poderia se tornar uma estatística. Ele se rebelou. Não com discursos, não com ameaças, mas com uma teimosia silenciosa que só quem conhece a alma de um piloto entenderia. Não peço o cosmos, argumentava. Peço o céu. Um MiG-15. Como nos velhos tempos. Era uma questão de identidade. Um homem que havia domado o vazio não poderia ser reduzido a assinar papéis. Em 1968, depois de meses de pressão, conseguiram o que parecia impossível: a autorização para retornar aos controles. Não como cosmonauta, mas como piloto de teste. Uma concessão mínima, uma migalha tirada a um leão faminto. Na manhã de 27 de março, o MiG-15 decolou de um aeródromo nos arredores de Moscou. Ao lado de Gagarin, o comandante Vladimir Seriozhin, um as dos caças, cuja missão era avaliar se o herói ainda tinha mãos para voar. Era um procedimento rotineiro. Um mero trâmite antes de devolvê-lo aos céus, desta vez, sozinho. Mas algo deu errado. Muito errado. Os fragmentos do avião foram encontrados espalhados pela floresta, como ossos de um gigante derrotado. As teorias se multiplicaram: um balão meteorológico não registrado? A esteira turbulenta de outro jato? Um erro de manobra? Os relatórios oficiais nunca convenceram. Sabe-se apenas que o MiG entrou em parafuso, uma espiral mortal de onde até os melhores pilotos do mundo não escapam. Gagarin e Seriozhin lutaram até o último segundo. Quase conseguiram. Faltaram 10, 15 segundos, o tempo de um suspiro, para endireitar as asas. Com sua morte, o futuro que parecia escrito desmoronou. Não haveria o general Gagarin, comandando esquadrões de cosmonautas. Não haveria o ministro Gagarin, negociando tratados com Washington. Não haveria, quem sabe, um secretário-geral Gagarin, tentando salvar a URSS do colapso com o mesmo carisma que havia conquistado o mundo. Restou apenas a lenda. E as histórias que, décadas depois, ainda faziam homens mais velhos que o tremularem ao pronunciar seu nome. Eu nunca o conheci, claro. Mas ele cruzou meu caminho de maneiras que só a vida, em sua ironia, poderia arquitetar. Nos anos em que negociei vinhos, visitei adegas na França e na Itália onde donos idosos, com mãos nodosas de tanto podar videiras, me mostravam cardápios amarelecidos de jantares em sua homenagem. Gagarin esteve aqui, diziam, como se falassem de um santo. Um produtor de Chianti, com lágrimas nos olhos, confessou que batizara o filho de Yuri. Ele bebeu meu vinho e disse que era como o sabor da terra vista do espaço. Para nós, que crescemos com seu retrato nos livros didáticos, Gagarin era um ícone distante e sorridente, impecável, quase irreal. Mas para aqueles que o viram de perto, que apertaram sua mão ou ouviram sua risada, ele era algo muito mais poderoso, a prova de que um homem comum poderia tocar o infinito. E então há a história que me contaram como piada, mas que, no fundo, ninguém ousaria rir. Um executivo de TV, nos estertores da URSS, foi visitar Vanga, a clarividente búlgara cujas profecias assombravam até o Kremlin. Entre previsões sobre o fim do socialismo e o destino de Gorbachev, o homem mencionou Gagarin quase como um teste. Ah, sim,
disse Vanga, com aquele olhar que parecia ver através das paredes do tempo. Gagarin. Ele morreu há pouco. Em abril de 1989. O executivo engasgou. Mas isso é impossível. Ele morreu em 1968. A velha apenas sorriu, enigmática. Não. Ele viveu muito mais do que vocês pensam. É claro que não há como provar. Nem como refutar. Mas é isso que as lendas fazem, preenchem os vazios que a história oficial deixa para trás. E a de Gagarin é a mais persistente de todas. Porque, no fundo, ninguém quer acreditar que um homem como ele, um camponês de Smolensk, um garoto que sonhava com aviões de papel, um piloto que riu da morte ao cruzar a estratosfera, poderia ter um final tão banal quanto um acidente de treinamento. É mais fácil imaginar que ele ainda está por aí. Escondido em algum laboratório secreto, envelhecendo entre arquivos classificados. Ou, quem sabe, já na Lua, finalmente, cumprindo a promessa feita a Korolev. Afinal, como disse um poeta que ele próprio ajudou a censurar, a morte não existe. São os vivos que morrem. E Yuri Gagarin, mais do que qualquer outro, parece ter levado isso a sério.